Você para e pensa, pessoas que precisariam ter 10 vidas para gastar o dinheiro que roubou. O que é isso? É a ganância. Sempre vai querer ter mais, ter. Só que na busca de ter, as pessoas estão esquecendo de ser. E o que traz sentido à nossa vida não é o que nós temos, é o que nós somos. Apostar não é um jogo, é um convite à ganância e à perda da fé verdadeira. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto sério que está em alta, sobre casas de apostas e mais especificamente, como pastor, conhecendo cristãos que estão envolvidos em jogos de azar. Quero basear essa conversa que eu vou ter com você aqui no texto de 1 Coríntios 6,12, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Fica comigo que no decorrer desse estudo eu vou te mostrar o fruto do Espírito que ajudará você a superar essa tendência de apostas ou de qualquer outra coisa nociva que você possa estar praticando contra si mesmo. A alerta da CPI das bets no Brasil revela um problema real e atual, não só para o mundo secular, mas para os cristãos também, que estão se envolvendo dia após dia. Nós vamos vendo cristãos cada vez mais envolvidos em casos de apostas, sem perceber o perigo espiritual, moral que isso representa. Esse texto de Paulo aqui fala sobre uma liberdade, que embora possamos ter liberdade, não devemos ser escravos de nada, incluindo o vício e as práticas que prejudicam nossa vida espiritual, familiar e até mesmo a nossa saúde financeira. Diante desse texto aqui, dessa realidade brasileira, eu quero trazer algumas lições, alguns alertas que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com você. Primeiro, cuidado com a liberdade que te torna escravo. Como assim? Esse texto está nos falando que nós somos livres para tudo. Mas escreva isso depois comigo nos comentários. Liberdade sem maturidade vai nos fazer construtores do nosso próprio chiqueiro. É só lembrarmos do filho pródigo. Provérbios fala para nós não se desesperar em enriquecer. Há um texto em 1 Timóteo capítulo 6 que diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E essa é a grande realidade dos jogos das bets. Pessoas que querem enriquecer de qualquer forma. Muitos cristãos se envolvem com apostas como algo inofensivo ou divertido, mas o que começa como liberdade pode se tornar a sua prisão. Aqui na minha região, na minha cidade, próximo ao bairro que eu moro, eu conheço uma pessoa que perdeu um supermercado em casas de apostas. Pessoas que estão totalmente endividadas, aonde essa é a grande ilusão. Eles estão felizes e você está chorando. O cristão verdadeiro, de acordo com Efésios 5,18, ele tem que estar cheio do Espírito Santo. A verdadeira liberdade é aquela que está sob o domínio do Espírito, não de vícios ou comportamentos prejudiciais à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual e à nossa vida familiar. Tem famílias entrando em colapso por causa de casas de apostas. Tudo é possível, tudo é permitido, mas convém? E qual é o fruto do Espírito que eu e você temos que desenvolver para não sermos vencidos nem por tentações de jogos de azar ou por qualquer outra coisa nociva a nós mesmos? É o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Observe, não é domine o próximo, é domínio próprio. Porque dominar o outro é fácil, difícil é você dizer não para você todos os dias. Eu defini domínio próprio como a nobre arte de influenciar a si mesmo. Gálatas capítulo 5 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus nos chama a viver em domínio próprio, resistindo às tentações que podem destruir nossa vida e o nosso testemunho.
Em Provérbios diz que mais vale para o valente dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Ainda em Provérbios nós vamos ler que é aquele que não tem domínio próprio, é como cidade com muros derribados. Nós sabemos que na época do tempo bíblico, uma cidade sem muros era uma cidade totalmente vulnerável. Era uma cidade totalmente fragilizada. Então aqui nós vamos aprender essa verdade. Entenda isso. O poder, ele nunca ficará sem mãos. Ou o poder da sua vida está na sua mão, ou ele... Se você quer centenas de esboços bíblicos bem estruturados, onde mais de 50% deles vem com um link onde você pode me ver usando o esboço que estará na sua mão na prática, em um devocional ou em uma pregação. É só no final desse vídeo você clicar no link que estará aqui no primeiro comentário fixado. O poder, ele nunca ficará sem mãos. Ou o poder da sua vida está na sua mão, ou ele estará na mão de outras pessoas. No caso, essas outras pessoas podem ser casos de apostas. No caso dessas outras pessoas, pode ser grandes empresas que usam do vício que você tem para te escravizar enquanto eles se enriquecem. Então essa CPI das bets é um alerta para todos nós. Não podemos brincar com aquilo que pode destruir a nossa vida, a nossa família. Deus nos deu liberdade para vivermos em plenitude, não para sermos dominados por nada. Qualquer vício, qualquer coisa que nos domine, está roubando aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o domínio próprio. Então, pastor, eu estou vivendo essa situação, o que eu posso fazer? Arrependimento. A Bíblia diz que perto está o Senhor de todos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O envolvimento com a aposta pode trazer consequências financeiras, emocionais e espirituais, mas Deus está sempre pronto a nos perdoar e restaurar. Mas Ele nos chama para reconhecer o nosso erro e nos afastar dessa prática que pode nos destruir, pode nos empobrecer. Provérbios 28:3 diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e a deixa alcança misericórdia. Como você vai responder a este chamado hoje? Está pronto para buscar arrependimento e uma vida transformada no Senhor? Ou vai se permitir continuar dominando, sendo dominado por essas coisas? A minha oração é para que nesse devocional o Senhor te visite de uma forma poderosa, para que você possa, de uma vez por todas, se libertar de todas as cadeias. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Livres até de Jesus. Nós seguimos a Jesus se quisermos. Não somos obrigados a isso. Mas em Jesus, nós somos livres do pecado. Nós somos escravos. Então fique esse alerta. Apostar não é um jogo. É um convite à ganância e à perda da verdadeira fé. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Em Provérbios 13:11, diz que a riqueza adquirida às pressas diminuirá. Então, confie no Senhor que Ele é poderoso para te fazer próspero. Estude, ore, se dedica, seja fiel ao Senhor. E mais cedo ou mais tarde, haverá prosperidade. Entendendo que prosperidade, como alguém definiu e eu concordo, não é ter muito, é ter sempre. Quando nós vemos pessoas aí envolvidas em tantos escândalos, você para e pensa, pessoas que precisariam ter 10 vidas para gastar o dinheiro que roubou. O que é isso? É a ganância. Sempre vai querer ter mais, ter. Só que na busca de ter, as pessoas estão esquecendo de ser. E o que traz sentido à nossa vida não é o que nós temos, é o que nós somos. Deus abençoe. Forte abraço.